Primeiramente, bom dia, boa noite, boa madrugada pra quem tá assistindo, ouvindo a gente. Mas pra gente ainda é bom dia. Estamos fazendo uma gravação diferente hoje, né, Caio? Boa tarde. E aí, Ney, tudo bom contigo? Tudo ótimo. Hoje, convidado especialíssimo por dois motivos, né? Primeiro, agradecer o Boninho, né? Nosso queridíssimo Boninho, aceitar o nosso convite aqui pra fazer nossa conversa com a gente, né? Uma ocasião muito especial, né? 8 anos de Monte. Muito trabalho foi feito, muito trabalho está sendo feito. Mas hoje também é um dia super especial porque é aniversário de Boninho. Parabéns, Boninho. Muito obrigado. Parabéns. Valeu. E aí, Boninho, como é que você tá se sentindo hoje? Hoje é dia de aniversário junto com a Monte também, né? Que faz. Ó, não vou querer roubar a estrela de ninguém, não, mas a Monte faz aniversário no meu dia, viu? Sacanagem, viu? Dia 28. Exatamente. Isso mesmo. E aí, quais são as expectativas, né? A gente já sabe que vai ter a semana, né, do aniversário da Monte, que a gente já falou sobre isso em outros podcasts, tem falado nas streams, né? Mas conta aí, Boninho, quais são as expectativas pra próxima semana aí? Gente, próxima semana tem sorteios, né? Vários sorteios. A gente fez um playmat especial aí pra comemorar. E seguindo o ano passado, nós fizemos um playmat com o tema Senhor dos Anéis, né? A gente gosta demais do tema, né? Então, esse ano a gente quis ainda ir nessa linha, né? A Débora tá fazendo pra gente, né? A arte maravilhosa, as artes que ela faz. Então, semana que vem a gente vai estar comemorando. E 8 anos, né? Assim, fico orgulhoso. Até, assim, chega essas datas eu me assusto, né? Eu me assusto mais com a minha idade, né? Nessa parte não vou nem comentar aqui. Mas parece que foi ontem, né? Que a gente começou. Eu me lembro até, assim, com muita nitidez, do primeiro evento que a gente fez de inauguração da loja, né? E foi um evento modern na época, então parece que foi ontem, né? E o tempo passa, o tempo voa, né? Já se passaram 8 anos aí, muito trabalho, né? Muita dedicação, muitos sacrifícios pessoais, né? Então, assim, quando a gente começou lá em 2017, né? A gente era uma lojinha, né? Literalmente de fundo de quintal, né? Uma lojinha pequenininha. A gente começou no quarto, né? Fazendo online, né? De cartas, né? E aí as coisas, né? A gente foi profissionalizando, as coisas foram acontecendo, né? Então, foram 8 anos aí de, assim, muita dedicação, muito trabalho, muito empenho, né? De toda, nós somos uma empresa familiar, né? Então toda a família trabalha, então muita dedicação familiar e é isso. São 8 anos aí de história. Muitas conquistas, somos uma das maiores lojas do Brasil. Cada degrau que foi subido aí, a gente sentiu cada degrau desse. Nunca subimos 2 degraus por vez, né? São 8 anos assim, tenho muito orgulho dessa história que a gente vem trilhando aí, né? Ô Edu, eu sei que você já deu outras entrevistas aqui no YouTube para outros canais, né? Eu acredito que tem entrevista sua na Liga Magic, tem entrevista para outros canais, mas assim, pro pessoal do Montecast, é a primeira vez que eles estão vendo talvez a sua cara. Então eu queria pedir, né, para você se apresentar de uma forma um pouquinho mais formal pro pessoal que tá assistindo a gente. Quem é você? Porque aqui tá aparecendo pra gente Monte Events, né? O editor vai colocar o seu nome embaixo, então pelo menos o pessoal vai saber como você chama. Mas se introduz pra gente, por favor. Aí, o pessoal, a primeira vez que tá vendo minha cara, vão tomar um susto, então. Bom, eu sou um dos sócios da Monte, né? Sou o TO, então sou responsável por toda a parte de organização de eventos, né? Hoje nós temos uma empresa aí maior, né? Com uma equipe grande, mas no início eu sou um dos fundadores, né? Então quem fundou a Monte foi eu e meu irmão, o Vitor, né? Então, eu comecei a falar um pouquinho da história lá de trás, né? Quando a gente começou em casa, nessa época era eu e Vitor. Então, basicamente é isso. Sou um dos donos, sou o responsável de eventos, o TO, né? E é isso. Você já foi mencionado, né, aqui no nosso podcast várias vezes, porque toda vez que a gente fala de algum evento, alguma coisa, a gente menciona, né, essa figura mítica que é o Edu. E é a primeira vez que a gente tem essa honra, né, de ter você aqui, então, para bater esse papo com a gente. Dessa parte do aniversário da Monte, você comentou um pouquinho, né, a respeito dos eventos especiais. Provavelmente, quando esse podcast for ao ar,
já vai ter passado esses eventos, mas vai ter dos sorteios dos playmats, vai ter, né, esse playmat especial com a arte de 8 anos. Teve alguma história, assim, específica por trás da escolha dessa arte do playmat desse ano? Então, esses playmats, eles sempre têm algumas mensagens subliminares ali, né? Então, eu não revelo essas mensagens porque eu deixo aí pro pessoal, né, se divertir aí com as imagens, né? Então a gente faz sempre, assim, eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis, né? Então, quando a gente teve a ideia sempre no aniversário da loja a gente faz alguma coisa, né? Então, às vezes no passado a gente já comemorou fazendo eventos comemorativos, né? Enfim, a gente já fez diversos tipos de sorteios, né? Mas no aniversário de 7 anos a gente decidiu iniciar esse trabalho com playmats comemorativos, né? Porque é um item colecionável. O pessoal, a gente sorteia algumas unidades, né, para todos os eventos da semana de aniversário e disponibiliza algumas unidades para venda, né? Então as pessoas gostam, né, de ter esse item, de guardar de recordação. Tem, né, no Playmat a referência, né, aniversário de 7 anos, aniversário de 8 anos, né? Além das artes, né, que a gente tenta trazer temas aí que são legais, que tem a ver, né, com a história da loja, que tem a ver conosco, né? Então a escolha da arte ela tenta atender a tudo isso, né? Quando a gente passa o briefing lá, né, olha, a gente está querendo uma arte assim, né, com essas ideias, né? Então a gente tenta colocar essas nuances aí, né? Mas sempre tem alguma mensagenzinha ali, alguma coisa ali que a gente quer transmitir. Esse tem também. Esse de agora, né, de 8 anos, tem também. Mas eu não irei revelar aqui. Sabendo da imagem bom. como ela é, que ela vai estar aqui pra quem tá assistindo no YouTube, né? Ou assistindo no próprio Spotify, é a Laracna, né? Uma aranha, né? Do Senhor dos Anéis, né? Um dos seres mais antigos do Senhor dos Anéis. Então, o que eu quero dizer é que tem 8 patas, né? 8 anos e é um ser muito antigo, assim como a Monte é aqui no mundo dos card games no Brasil, né? Então, agora que eu já spoilei tudo, né, Edu? Obviamente, não vai dar certeza de nada, né, Edu? Mas, assim, pode ser uma viagem minha também, né? O que é bem comum aqui no podcast, né, Caio? A única coisa que eu cheguei de palpite foi realmente que a aranha tem 8 pernas, a Monte tá fazendo 8 anos. Foi o máximo de ideias assim, que eu tive a respeito dessa imagem. Coloquem suas teorias nos comentários. O que você acha que essa imagem está simbolizando esse ano? Então, o legal dessas artes, da arte em geral, né? É que sempre que um artista faz algo e torna público, isso dá várias possibilidades de interpretações, né? E nem sempre essas interpretações foram previamente pensadas pelo artista, né? Então isso é legal. Se aqui, ou de alguma forma, eu passo a minha impressão sobre qual foi a ideia original, eu vou cercear a criatividade das pessoas, né? Porque vão todos estar condicionados aí a aquilo que eu pensei. E meu objetivo não é esse, né? A ideia é apresentar uma arte que seja legal, que é bonita, que ilustra, que comemora, mas os detalhezinhos aí eu me divirto muito com a galera fazendo as suas especulações aí. O cara vai segurar o ouro, né? Safado. Mas tudo bem, Edu. A gente vai te perdoar dessa vez, né? Como. A gente brinca muito com o Edu, né? Eu frequento a loja desde o começo, né? O Edu lembra disso, né? Então faz bastante tempo que a gente conversa, a gente troca ideia. Já pegou uma certa intimidade, né? Mas calmou também, né? Calmou. Mas é muito legal, assim, como frequentador da loja, né? Ver toda essa evolução. E assim, o Edu comenta, né? Que começou com uma loja mais online, né? Até porque não tinha espaço, né? Pra jogo. A coisa foi evoluindo, né, foi dando resultado, e aí chegaram no momento e falaram, cara, não tem um lugar hoje pra jogar Magic com muito conforto, vamos colocar assim, né. Na época, né, a gente tinha um lugar no Shopping Dom Pedro, pelo menos aqui perto da região, né, que a gente está hoje, que acabava sendo uma coisa assim complicada pra todo mundo, porque tinha, né, a questão do estacionamento, né, que pagava mais, e também o shopping fechava mais cedo, né. Então
acabava que as pessoas tinham que chegar cedo pra poder sair mais cedo. E aí causava muito transtorno pra galera, né? Muita gente acabava não vindo por conta disso e tal. Tinha um outro ponto também, né? Como não era uma loja dedicada de Magic, era uma loja de... Era uma livraria, né? Então a pessoa conseguia gastar com produtos selados, principalmente, né? Se fosse gastar com produtos selados, né? Ou tinha muita gente que usava o Vale Noite com a namorada, né? Dava os créditos da loja pra namorada comprar livro, coisa do gênero, né? E aí a Monte, ela veio... Aí é o sentimento que eu tenho, tá, Du? Veio muito pra poder ter esse espaço, né? Da gente poder ter o nosso local pra gente jogar com tranquilidade, ter mais dias, né? E isso começou lá na frente da PUC, né? Onde era a Monte até uns 2 anos atrás, certo? Exatamente. É interessante essa impressão, Ney, porque eu já, em outras entrevistas, eu já contei muito dessa história inicial da Monte, né? E na época era Card Store lá atrás, né? E você está descrevendo uma coisa que eu considero que é um dos nossos valores principais, que é a questão de atender à necessidade dos nossos clientes, dos nossos amigos, né? Esse é um dos nossos valores, é esse olhar para a necessidade do nosso cliente. Isso é uma coisa que já nasceu desde o primeiro dia que a gente, eu e o Vitor, né, tomamos a decisão de inaugurar a loja online lá atrás. Isso já era um valor que já estava lá. E a nossa decisão de fazer eventos, de inaugurar a loja física, ela também parte por conta desse mesmo valor, né? Porque o Magic, hoje a gente, né, tem diversos card games, né? Enfim, na época a gente só tinha Magic, né? E o Magic é meu hobby, o hobby do Vitor, né? Eu jogo Magic desde 96, né? Então já passei por diversas lojas, né? Já joguei em diversas lojas, eu fui muito mais, eu tenho mais tempo de cliente de loja do que de lojista, né? Então, a nossa decisão na época de abrir uma loja online é porque a gente já enxergava algumas necessidades no comércio, né, de cartas, de produtos, né, que no Brasil se dá pela Liga Magic, né, é o principal, né, a principal plataforma, né, então a gente já identificava coisas que não estavam funcionando bem, coisas que poderiam melhorar, coisas que o consumidor, né, se queixava, coisas que nós mesmos sentíamos na pele, né, como consumidores, né? Então, assim, é uma lista imensa, né? Então, por exemplo, às vezes eu comprava coisas de uma loja e, na época, às vezes demorava uma semana para postar essa compra, eu não tinha, né, uma previsão de quando ia postar. Então, assim, hoje isso já não acontece mais. Hoje, assim, isso já mudou né, esse ambiente, né? Então, na época, não. Então, tinham coisas desse tipo que a gente ia identificando e a gente falou, pô, a gente pode fazer uma coisa mais profissional. A gente pode fazer uma coisa que atenda melhor determinadas necessidades, né? Então a gente já começa ali com a ideia de atender essa necessidade. Inicialmente, a gente ficou 1 ano como loja virtual, como loja online, e não era nosso objetivo inicial ir para a loja física. Não era nosso objetivo inicial. Mas aí, de novo, o que aconteceu? Foi o que o Ney estava descrevendo. Você me perdoa o parênteses aqui gigantesco, mas estamos num podcast, né? Então, muito do relato, não, de verdade, porque eu não conhecia esse aspecto, eu não conhecia essa história toda, né? Eu comecei a jogar na Monte já bem mais recentemente, então o contato que eu já tive já foi no final ali da outra loja física, e aí eu acompanhei a inauguração dessa loja agora, né, na Roxo Moreira, mas todo esse histórico, né, inicial eu não fazia ideia, então eu tô gostando muito, pode continuar. Não, legal. Então, assim, só para concluir em cima daquilo que o Ney estava dizendo, aquela sensação inicial dele, né, no início lá na inauguração, a nossa decisão de inaugurar uma loja física, ela foi também por uma demanda da comunidade, né? Então a gente jogava juntos, né? Eu, Ney, né, amigos, enfim, a gente já tinha ali 1 ano de loja
virtual que já estava conhecida no cenário nacional, porque a gente implementou algumas políticas que se tornaram posteriormente, e hoje, quem está vindo hoje, eu vejo, né, a molecada de 20 anos aí, que começou a jogar Magic agora, tal, tá comprando na Liga Magic, elas partem de um cenário que é muito diferente do que era 8 anos atrás, né? Então, assim, eu me lembro que nós fomos, se não foi a primeira, nós fomos uma das primeiras, né? Eu não gosto nunca de falar a primeira, a maior, não sei o quê, porque a gente nunca tem esse dado concreto, né? Então, eu não gosto de ser, às vezes estou sendo injusto com algum outro colega, né? Mas a gente foi uma das primeiras lojas, se não a primeira, a colocar algumas políticas, como, por exemplo, pedidos realizados até determinado horário, né, com pagamento efetuado até determinado horário, são despachados no mesmo dia, por exemplo, ou são despachados no dia seguinte, né? Esse compromisso público de prazo de entrega, eu me lembro que na época não era comum. Hoje é muito comum, hoje qualquer loja, né, que inaugura aí, ele já tem esse FAQ ali, né, então na época não era, então a gente foi uma das primeiras, e aí a gente foi, a parte de grading de carta, por exemplo, né, a gente sempre teve a mão pesada para isso daí, sempre seguindo padrões internacionais de avaliação de condição de carta. Então, a gente foi colocando assim a questão de qualidade de embalagem, política de preços, política de atendimento. Então, assim, a gente foi entrando com um escopo ali comercial para uma loja virtual, com investimentos de divulgação e tudo, que a gente, em um ano ali de existência, a gente já estava muito conhecido no cenário nacional, né? Aí o que aconteceu? Os nossos amigos e clientes, né, eles começaram a trazer para nós um sintoma da cidade de Campinas, né? Falou, olha, a gente está precisando, né, de uma loja bacana para jogar, as opções que tem nós não tá atendendo a nossa necessidade, as nossas necessidades são essas, então assim, a gente teve ali a oportunidade, o Ney também é da área do marketing, ele sabe da importância disso, que é a pesquisa de mercado chegou para nós ali de forma gratuita, vamos dizer, né? Ela não foi encomendada, orgânica, né? Ela foi, ela chegou ali de forma natural até nós. Então a gente tinha uma lista ali de necessidades que não eram atendidas pelas opções que tinham na época, que não eram muitas opções, né? O Ney já descreveu algumas coisas, né? Então a gente tinha uma necessidade ali, latente ali, para ser atendida. Então não era a nossa ideia inicial, mas ela se tornou porque, como eu disse, até hoje esse é um valor inegociável na Monte, é a questão de olhar para o nosso cliente sempre em primeiro plano, né? Então, todas as decisões, ou a grande maioria delas, na sua, assim, esmagadora maioria dessas decisões, elas são tomadas olhando para a necessidade dos nossos clientes, para atender essas necessidades, né? Então, a nossa decisão de inaugurar uma loja física, ela partiu também disso. Eu, pessoalmente, eu fui um pouco resistente, porque eu sabia, como jogador desde 96, conhecendo bem o cenário de lojas, conhecendo bem a necessidade dos jogadores, né? Tendo já um ano de loja virtual, eu já sabia a responsabilidade e o trabalho que isso ia dar. Então, assim, porque a gente não ia inaugurar uma coisa para fazer uma coisa mal feita, né? Então, se for fazer uma coisa mal feita, eu não saio de casa, né? Então, a gente sabia, assim, do trabalho que ia dar, da responsabilidade que isso envolve. A gente faz eventos, né? A gente está lidando com comunidades, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com quase uma segunda casa das pessoas ali, né? O hobby, as pessoas estão ali o tempo inteiro, a gente está lidando, enfim, com questões de segurança, questões de assédio, questões de todas as ordens possíveis a gente está lidando, né? Então eu fui um pouco resistente, eu falei, né? Nós vamos fazer, né, não dá para esperar mais um ano, né, vamos pensar melhor, né? Mas era realmente era uma necessidade na época que precisava ser atendida e a gente falou, bom, vamos fazer então. Né? Então foi assim que a gente inaugurou a loja física e a partir daí o trabalho, né, que
que, né, o Ney acompanhou, você acompanhou um pouco posteriormente, né? Mas isso a gente segue até hoje, né? A gente implementar outros card games também é uma... que, né, hoje a gente tem Star Wars, Lorcana, Altered, One Piece, Pokémon, enfim, Digimon tem um também, monte de né? coisa, né? Digimon também teve, né? Uma época aí. Digimon tá entrando, né? Fab, enfim, um monte de coisa. Também é algo que nasce, mais uma das decisões que nasce para atender a necessidade da comunidade, né? Porque eu, pessoalmente, eu jogo Magic, né? Então, assim, tem card games que eu não entendo, que eu não sei jogar, né? Mas de novo, não é sobre o que eu gosto, não é sobre o que eu jogo, é sobre o que o nosso cliente precisa, o que ele quer. Então, esse é um dos nossos valores aí que movem todo esse projeto. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram pro pessoal poder mandar perguntas, né? A gente avisou, ó, vamos fazer um episódio especial do Montecast para conversar com o Edu e comemorar, né? Marcar junto aí essa história dos 8 anos da Monte. Então a gente queria receber perguntas para poder fazer para você. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu acho que eu vou até já começar a fazer as perguntas para você, porque eu não sei se vai dar tempo de fazer todas. Estou começando a ficar um pouco preocupado nessa questão do tempo. Mas antes de começar com essas perguntas, eu tenho uma pergunta que eu queria muito fazer. Que você comentou, né, da Monte ter esse histórico de ser uma empresa familiar e tá todo mundo, né, envolvido nisso. E eu diria, particularmente, que um dos diferenciais da Monte é a maionese caseira que vocês servem, porque assim, é uma coisa de outro mundo, assim, é muito bom. A família de vocês também está envolvida nessa parte, inclusive da lanchonete de vocês e tudo mais. E são poucas pessoas que às vezes têm um envolvimento tão grande, assim, dessa parte da família, né? Eu queria saber como é que foi, né, a ideia de vocês em relação a isso, como que surgiu, né, essa ideia de ter a família de vocês cuidando também até dessa parte, né, da alimentação da loja. Sei lá, seus pais já trabalhavam com isso antes, né? Como que foi essa mudança, até mesmo para eles estarem trabalhando com isso? Não trabalhavam com isso, né? Meu pai, que faz a maionese, né? Ele cozinha, né? Ele tem isso como... ele gosta de cozinhar, né? Faz pratos muito bons, né? E são uma tradição familiar aí. O meu avô, que é austríaco, né? Ele cozinhava também, então isso passou pro meu pai, né? Minha mãe também cozinha, né? Então eles mandam bem na cozinha aí, né? Quando a gente começou, a gente já queria colocar essa parte, né, já bem estruturada de lanchonete dentro da loja para atender os eventos, né? Então a gente contou no início com a ajuda deles de uma forma mais moderada, né? Então a gente sempre tentou trabalhar com coisas, assim, o melhor possível, coisas que são práticas, mas são boas, né? E aí eles foram dando esses toques especiais, né? Então, hoje eles têm uma atuação maior, porque estão praticamente integralmente fazendo isso, né? Então, esse setor aí da lanchonete são eles que administram, eles que cuidam. Então, você vai encontrar pimentas, você vai encontrar maionese temperada, você vai encontrar algumas coisas que são artesanais que eles fazem ali para atender a galera ali, né? Pô, eu queria fazer uma denúncia aqui antes de qualquer coisa, né? Que é o seguinte: o seu Edu Sênior, né? O pai do Dudu, ele, como você tá falando, né, Edu, começou com uma coisa muito mais simples, né? Salgados mesmo, algo mais prático, até porque, né? Às vezes precisa ser um pouco mais rápido. Mas recentemente, né, a gente sabe que tem dias que tem churrasquinho, né? E aí esses dias são maravilhosos, porque o churrasquinho do seu Edu é delicioso demais. Só que fui notificado certa vez de que faria lanchinhos, né? Ele pega o churrasquinho, põe o espetinho, né? Põe dentro do pão, põe o vinagretezinho, que seria maravilhoso. Me contaram essa história e quando eu fui pedir, nunca teve. Nunca aconteceu de eu ter essa oportunidade. Então fica aqui a denúncia, tá? Fizeram propaganda pro gordo e não cumpriram a propaganda pro gordo, entendeu? Sim, que eu vou deixar aqui na caixinha de reclamações aqui já para puxar a orelha. Mas o que acontece, pode ser que coincidiu, é que a parte de churrasco, esse lanche é feito quando tem o churrasco, sim, né? Sim, quando tem o churrasquinho. E ele é muito bom, de fato. Vai maionese, vai vinagrete, enfim. Acho que vai alface ou rúcula, não sei. Mas às vezes não tem o churrasco, porque como é feita a churrasqueira, tá numa área externa,
externa, às vezes tá chovendo, às vezes tem alguma questão ali que tá influenciando que não dá para fazer, e aí não tem o lanche, né? Então tem essa condicionante aí. Não, Du, o que eu tô falando é especificamente do lanche. Eu entendo como você falou, né? A churrasqueira ficava fora, não dá pra deixar seu pai lá tomando chuva pra churrasco, não faz sentido nenhum. Mas eu digo, aconteceu de ter o churrasco e não ter o lanche, entendeu? E não ter o lanche? Não ter o lanche. Aí tá. que fica a denúncia, Entendi. porque me falaram que quando tem lanche. Não tinha o lanche, entendeu? Então fica aí a denúncia, né? Mas brincadeiras à parte, e é muito legal que assim, né? Não sei, Caio, se você já conseguiu ter a oportunidade de conversar com o seu Duco, Dona Irma, quando eles estão lá. Achei que você ia falar de comer o lanche. Não, ainda não tive a oportunidade de comer o lanche. Também não, né? Pois é, fica aí a denúncia, né? Mas são pessoas que... Tá anotado. Conversando com eles, você entende de onde veio esse sentimento, né? De cuidado da comunidade, de cuidado... Pô, o seu Du, ele conversa com você, ele te dá toda a atenção dele pra você trocar uma ideia ali rápida, sabe? E isso que o Du falou que é um ponto que eles não permitem, né? Que seja mutável, que é a questão de cuidar das pessoas, né? E também, assim, falando de cliente mesmo, né? De época de cliente e tal, a Monte sempre foi assim, gente... Como que vocês querem jogar? O que vocês querem jogar, né? A gente tem o espaço agora, como que vocês querem fazer? Pô, quantas vezes a gente não fez eventos diversos, né? Começou, né? Você falou começou com o Modern, porque era de fato o que mais tinha na época, né, pessoal? E aí o Pauper começou a vir, né? O pessoal começou a vir mais e... Pô, hoje a gente tem um Pauper aí que, cara, só porque a loja hoje é gigantesca cabe todo mundo, né? Mas assim, é bastante gente, né? É verdade. A gente agora no T2, né, Caio? A gente criou a nossa comunidade de T2 também, tá bem forte, tá bem bacana. Pô, a gente consegue, às vezes, no final, numa sexta-feira, 20 pessoas, sabe? É um número bem expressivo, dado o que a gente tem visto em lojas, no geral. Então, é a Multi permitindo com que a gente seja ouvido e ouvindo de fato a gente, né? Eu lembro também, Caio, olha essa história. Teve uma época que o Modern aqui em Campinas estava tão forte, tinha tanta gente, que eram 2 dias na semana de Modern. Um na terça e um na sexta. Caramba, que legal. E os dois davam, tipo, 20 mais pessoas, sabe? E não eram as mesmas 20. Eram pessoas diferentes. Obviamente, tinha uma intersecção, mas assim, era uma grande maioria das pessoas. Então, permitiu que a gente tivesse a oportunidade de jogar sempre que a gente pudesse. Então, a pessoa que não pudesse na terça jogava na sexta, que era o meu caso. Tinha gente que não podia na sexta jogava na terça. Então, eu conseguia fazer isso, né? E como tu falou, né? O pessoal vem e fala, pô... querendo jogar tal jogo, né? One Piece, Altered, Star Wars. Então, a Monte tá sempre de ouvidos abertos e braços abertos para receber essa comunidade, porque sabe que ela vai se sentir bem ali. E eu sinto isso conversando com pessoas de outros formatos, né? Um amigo meu de muito tempo, ele começou a frequentar a loja porque ele gosta também muito de Senhor dos Anéis. Ele falou, cara, que da hora. A loja começou a fazer Star Wars e ele, cara, agora eu sei como que eu vou jogar. E tá jogando até hoje, sabe? Então, é um sentimento de acolhimento muito grande que a Monte nos proporciona, né? Como clientes mesmo, né? Falando assim. Então, é realmente um sentimento muito bom. Até queria comentar nessa questão de fomentar, né? Os diversos formatos. A Monte tem... várias ligas, e eu acho isso muito legal, porque a Wizards tem alguns planos de incentivo para alguns formatos, né? Então a gente sabe que eles fazem algumas promos de vez em quando, mas a Monte vai bastante além disso, né? Então, além de ter as ligas que são mensais ou bimestrais, às vezes, que é super legal porque o campeão da liga ganha, né, uma camiseta da loja, ganha um playmatch, né, exclusivo, falando que ele é o campeão daquela liga, que é algo super legal, então já dá um ânimo bem grande para você participar dos eventos semanais na loja. E ganhar. Mas ainda tá rolando até ligas maiores que acabaram crescendo tanto que elas estão até envolvendo outras lojas da região, né, igual o Edu tava comentando um pouquinho antes da gente começar a gravar, da Liga Pauper e da Liga Legacy, né, que eu acho que são as maiores que tá tendo. Fala um pouquinho pra gente, Edu, como é que foi a ideia, assim, de começar essas ligas e como que tá sendo, né, o impacto delas, o que você tem achado, assim, do desenvolvimento dessas ligas? Com essas ligas, essas que você citou, a Legacy e a Pauper, são as nossas ligas anuais. Hoje são as únicas que a gente tem nesse formato anual, né? A gente tem outras ligas que são ligas bimestrais, né, e ligas mensais de outros formatos. Acho que em torno de umas 10 ligas aí que estão ativas no momento, né? A gente faz ligas, na verdade, há muitos anos, né? Então, a gente já fez todo tipo de liga que você pode imaginar, né? Então, sempre, né, aquilo que o Ney estava falando, a gente ouvindo o que vocês querem jogar, o que funciona. A gente já fez liga que tinha repasse, liga que não tinha repasse, liga que tinha corte para
para top 8 no final, liga que não tinha, que era pontuação corrida. Então, assim, a gente, ao longo dos anos, a gente tentou todas as possibilidades, né, e sempre dialogando, né, o que funcionou, o que não funcionou, o que foi legal, o que não foi legal, para a gente poder ir fazendo o melhor aí para a comunidade. Essas ligas anuais, elas são um compilado aí de ideias, né? Então, já num formato bem maior, né? Aí já bem mais estruturado, né? Então, e a gente abriu a possibilidade para outras lojas realizarem, porque a gente tem na região lojas que são parceiras, lojas que, amigos, parceiros, lojas que participam dos nossos eventos, comunidades que compartilham dessas lojas também, né? Então, por exemplo, o pessoal de Jundiaí joga na loja de Jundiaí, mas frequenta Monte. Pessoal de Mogi frequenta Monte, joga na loja de Mogi, né? Pessoal de Jaguariúna. Então, assim, a gente tem na região várias lojas que compartilham comunidades conosco. Então, a gente achou que, uma vez que a gente está propondo um projeto que é mais estruturado, que tem um valor de pote acumulado para o final do ano, são ligas que têm esse conceito mais competitivo, de fato, de elevar o nível do competitivo, né? Então, esses projetos todos, eles são fomentadores, né, do cenário competitivo, né, visa engajar, né, as pessoas no card game, né? Então a gente abriu essa possibilidade também para outras lojas fazerem, ou outras, se não forem lojas, outras ligas independentes, né? A gente tem, por exemplo, no Legacy, a Liga Sul Mineira, né? De Legacy, que é organizada por jogadores, né? E que que é parceira da MLL, faz também classificatórios, né? E participam. Então é isso, a gente tem lojas participando, ligas participando, né? Mas é um projeto que é o primeiro ano que a gente propõe uma liga desse patamar já mais estruturada, né? Nessa forma, né? Muito legal. A final agora vai acontecer quais dias? A final das duas ligas anuais é em dezembro, acho que é 5 e 6 de dezembro. Deixa eu abrir o calendário aqui. Ah, certo. A final é em dezembro. Agora, em outubro, que vai rolar é uma classificatória. E todo mês, então aqui, ó, a final é 6 e 7 de dezembro, tá? Sábado e domingo. 6 de dezembro é a MLL, que é a Legacy, né? E 7 é a Liga Pauper. Aí a gente tem, né, acho que é até mais fácil para quem não conhece, entrar no nosso Linktree, que está divulgado lá no Instagram da Monte, o link do Linktree, né? No Linktree tem todas as pastas de todas as ligas, inclusive a MLL e a MPL, divulgado o pote acumulado, os jogadores classificados, tá lá público o repasse de todos os eventos, das lojas parceiras, tá tudo lá. E tá lá o regulamento. O regulamento está todo divulgado, ele mostra toda a estrutura da liga, aonde tem os opens, que são mensais, as ligas paralelas, que acontecem também ranqueando e concedendo vagas. Então a gente tem uma série de estruturas aí para o jogador se classificar para poder jogar essas finais. Exatamente. E o pessoal tá super animado com todos esses formatos, né? Eu tô mais próximo do pessoal do Legacy, né? E tá todo mundo assim, cara, ontem foi o último dia do mensal de setembro, né? Do Legacy. Tinham 3 pessoas na disputa ali por ser o campeão da liga, mas também pela vaga. E no final, eu acho que eu perdi meu amigo de stream, né? Que o Heitor venceu a liga, né? Conseguiu a vaga dele, então provavelmente eu vou fazer essa MLL sozinho, né? Mas vai ser muito divertido, né? O pessoal é muito gente boa, então, pô, é gostoso demais. Cara, você sabe como é, né? A mesma coisa no T2, sabe? Tipo, o pessoal é gente boa pra caramba. Eu acho que a Monte fomenta muito isso de uma maneira bem estruturada, né? Todas as comunidades que eu estou inserido, eu sinto que é muito isso, né? É uma integração muito bacana, né? Cara, vamos fazer mais algumas perguntas aqui que o pessoal trouxe, tá? Até nesse papo do competitivo, eu queria puxar uma pergunta que a gente recebeu, que acho que engloba um pouquinho isso, né? Que fala assim, o que motivou a Monte
a apoiar ou patrocinar times de Magic competitivo. Você acha que isso trouxe benefícios para a loja? Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente tem várias iniciativas que às vezes você não enxerga diretamente ali uma questão, um retorno, né? Enfim, acho que a pergunta tem esse viés aí, né? Onde que tá o retorno, é isso, né? A gente volta lá no início da nossa conversa, né? A gente, sempre que a gente pode, a gente vai apoiar, dentro da nossa realidade, as iniciativas que partem da comunidade. Quando você faz isso de forma sistemática, né, quando você faz isso de forma ampla, a gente tem diversos tipos de retornos que isso trazem, né? É claro que a gente não pode ter aquela visão, se você vai ter aquela visão, né, de você estar olhando para aquilo que é imediatista, você não realiza nada. Eu acho que a coisa não é por aí, né? Então, assim, eu vou devolver a pergunta, né, para quem fez essa pergunta, né? O por que não patrocinar? O por que não apoiar? Como que eu não vou apoiar jogadores que querem vestir a camisa da minha empresa? Como que eu não vou apoiar jogadores que querem levar a marca para outros lugares? Eu não vou apoiar se eu não tiver condição de apoiar. A gente separa, né, um budget, a gente separa uma parte dos nossos investimentos para apoiar essas iniciativas, porque essas iniciativas elas são um ganha-ganha. O jogador, ele se sente acolhido. A gente não está falando de clientes, a gente está falando de parceiros, a gente está falando de pessoas que acreditam naquilo que a gente está fazendo, que olham para nós e falam assim: eu acredito nesse trabalho que está acontecendo, eu quero vestir a camisa dessa marca porque eu acredito nesse trabalho, porque esse trabalho ele faz sentido para o meu hobby, ele promove, ele é exemplo. Então, assim, as pessoas acreditam nisso. Então, a pessoa ela quer vestir isso e promover. Da nossa parte, a gente reconhece isso e a gente fala: eles estão entendendo o que nós estamos fazendo, eles querem promover, então nós vamos contribuir, nós vamos ajudar. Então é um ganha-ganha. Você tem, né? Você entende? É claro que você tem retorno disso, né? Retorno na confiabilidade da marca, você tem na promoção da marca, retorno na satisfação dos jogadores, enfim, é uma série de coisas que passam por um lado que pode ser mais subjetivo, mas que a gente encara como algo concreto, né? Eu acho muito interessante, né, esse aspecto, assim. A gente sabe que a Wizards, às vezes, ela dá uns acenos muito fortes para o público casual. E para os lojistas, eu imagino que é bem difícil ter esse equilíbrio, né? Porque você, lógico, quer ter o público casual junto com você na sua loja, porque é um público que também consome muito, eles apoiam muito a comunidade, mas não pode deixar totalmente esse lado competitivo, né, à parte. E como que você engaja, né, esse público competitivo? Então, eu acho muito legal, né, essa iniciativa da Monte de ter não só o seu próprio time, mas também tem outros times que vocês apoiam bastante. O Ney até me lembrou aqui em relação a, por exemplo, a ter esse próprio podcast, né, ter a narração dos campeonatos com a transmissão ao vivo. Então é uma forma que, logicamente, é um trabalho adicional enorme para a loja, mas você acaba tendo vários retornos positivos da comunidade, né, dela se sentir realmente pertencente, de estar participando. Eu falei com o Ney várias vezes já, como é legal quando você tá no semanal, aí você tá jogando na stream, ganha a partida e ainda consegue dar uma entrevista, né? Então, isso é uma coisa que é um incentivo a mais para você participar desses eventos e dá depois aquele orgulho de você começar a compartilhar: olha, eu joguei em tal loja e daí eu depois apareci no canal da loja, né? Sim. Não, próprios eventos grandes assim, né? Já teve CLM que eu fui, que eu acho que a Monte não tava ainda, né? No evento, né? O CLM não, né? Desculpa. No Liga Fest, né? Que agora é Liga Fest, né? Que não o CLM faz só uma parte agora, né? Mas que o pessoal falou: pô, você que é o Ney que faz as streams lá da Monte. Eu falei: sim. Então, tipo, tem esse movimento mesmo, né? Então,
você começa a expandir a sua comunidade, né? A gente sai um pouquinho do mundo Campinas e começa a ir Brasil afora, né? E eu entendo que é muito que o Du falou, né? Pessoas cuidam de pessoas, né? Então a Monte cuida das pessoas que estão querendo participar da loja, tá junto com a loja, e as pessoas cuidam da loja também, né? Influenciando e tal. É uma troca que ela é muito boa pra todo mundo, né? A gente, como consumidor, quer ter um lugar pra jogar e a loja quer dar esse lugar pra jogar. Então fica todo mundo feliz nesse sentido, né? Também, Du, vamos pegar outra pergunta aqui que Tem umas perguntas que dá pra fazer um jogo rápido aqui. Por Pode exemplo. ser? Topa, Du? Opa, vamos lá. Então, assim, qual TCG mais legal além do Magic? Que você falou que você gosta mais de Na Magic, minha né? opinião, É. Não, eu sou jogador de Magic, né? Agora, assim, não é sobre o que eu gosto, né? Então, assim, é isso que eu tava querendo dizer. Mas, cara, eu gosto, assim, o universo todo do card game é algo que, né, quem é nerd gosta, né? Não tem como não gostar, né? Eu tô gostando muito de Star Wars. Eu achei fantástico, eu gosto de Star Wars, então assim, achei um card game muito promissor, dei uma olhada nas mecânicas, achei bem legais as mecânicas, né? Então, One Piece, sensacional, né? A galera tá, assim, é um card game que tá crescendo muito, né? Recentemente me tornei agora professor de Pokémon. Olha, Tive que legal. então fui fazer as aulinhas lá, fiz prova, me tornei professor de Pokémon. Eu pessoalmente não tenho muita afinidade com o universo de Pokémon, mas eles a gente tem desenvolvido iniciativas aí no Pokémon e a gente tem tido muito retorno da comunidade e tem um gameplay bem organizado da Pokémon que eu tô assim bem encantado como que as coisas procedem, e a gente está fazendo alguns trabalhos aí, liberou, né, para Monte estar realizando os Cups, a gente já estava fazendo League Challenge, né, então os eventos de Pokémon estão bem aquecidos na Monte aí, a gente está fazendo escolinha de Pokémon, ensinando a criançada a jogar, né, então assim, tem muita uma coisa que eu gostei muito, que me pegou na nostalgia da infância, foi o Lorcana. A gente não está ainda fazendo eventos de Lorcana, mas a gente deve começar a fazer. Mas eu abri uns boosterzinhos lá de curioso, né? Uhum. E eu fiquei encantado com a qualidade das cartas, gostei das artes, né? Então, assim, eu gosto de um pouquinho de tudo, mas, assim, jogar coisa pessoal, né? Aí é mais Magic mesmo que eu tenho. Okay. Mas, ó, Zanuto, o primeiro nome que ele falou foi Star Wars, hein? Então, tô de olho. Qual o formato que mais gosta no MTG? Eu tenho jogado mais Legacy ultimamente, né? Gosto muito de Pauper, gosto muito de Modern. Joguei, assim, competitivamente eu joguei mais Modern, até algumas seasons aí de RCQs e tal, eu fui disputar no Modern e tal, né? Fui ensinar aí o pessoal, né, como que faz, né, Ney? Eu não quero falar, não, mas o Du tem que... Calmou. Olha lá, fui soltar uma farpa aqui de brincadeira entre os irmãos e Deus me puniu. Cuidado. Então vamos ficar quietinho que é melhor. Enfim, isso é difícil. Eu jogo. A gente desenvolveu o Commander Precon que tá rolando aí, né? De duplas. A gente que desenvolveu o sistema, né? Então eu tenho agora uma coleção de Precons que eu fiquei meio viciado em comprar. Você já chegou a jogar esse torneio Precon de duplas? Qual o deck que você usou, assim, que você mais gostou? Eu tenho os decks do Senhor dos Anéis, obviamente, né? Que eu gosto demais deles, né? Mas eu tenho vários. Eu tenho os de Goip de MH3, né? Falou de Jundio, o Ney já abriu um sorriso aqui. Não, não é nem isso, cara. Não, o Du é mais do que eu, Caio. O Du é muito mais do que eu. Mas os decks de Senhor dos Anéis todos também são uma ótima escolha. Sim. Então, são muito legais. A próxima pergunta que tem aqui: qual edição de Magic foi mais rentável
até hoje? A coleção Bom, a coleção mais rentável da história, acho que não só para Monte, mas para Wizards, para tudo, foi Final Fantasy, né? Então, os números de Final Fantasy são absurdos, né? Final Fantasy vendeu em um dia o que Senhor dos Anéis demorou 6 meses para vender, né? Então, assim, é absurdo, né? Então, sem dúvida, Final Fantasy. É muito louco, né? Porque assim, quem é fã de Final Fantasy acaba gostando de todos os Final Fantasy que jogou, né? E é um fanatismo muito grande, né? Senhor dos Anéis, assim, por mais que a gente fale, né, que foi um marco, né, na história da humanidade, como um filme épico, que foi, né, muito nerd, vamos dizer assim, né? Cara, comparar 3 filmes e 3 livros com 16 jogos, né? E jogo é uma das maiores indústrias do mundo, né? Muito mais do que livros e filmes. Então eu acho que assim, é meio que natural esse sentido, né? Vamos ver agora com Homem-Aranha, né? Que começou agora. Também, né? O Homem-Aranha é um dos personagens mais conhecidos de todos, né, assim, mas pelo sentimento que a gente teve até do último podcast, né, Caio? Não tá essa Coca-Cola toda, né? Vamos ver se isso vai dar algum outro resultado mais pra frente, né? Mas eu acho que o resultado do Final Fantasy em absurdo. si já pavimenta muito firme a questão de Universes Beyond vindo pra ficar no T2. Sim. Antes talvez tinha, né, a questão de experimentar em diferentes formatos. Começou com Commander, depois teve Modern, e tava assim, nessa via da experimentação. Mas com Final Fantasy eu tenho muita confiança de que veio pra ficar agora no T2 e vai ser, né, a regra daqui pra frente. Eu vejo com bons olhos, tá? Assim, o pessoal, eu já ouvi várias críticas, eu entendo tudo, mas assim, o T2, eu gosto muito de T2, jogava T2, né, anos atrás, e a grande dificuldade do T2, isso o pessoal tem que relembrar isso, era justamente a restrição que se tinha, né, de edições ali, alta rotatividade, tudo. Então, particularmente o público brasileiro sofria um pouco com essa velocidade do formato, né? Assim, esse negócio isso que a Wizards fez agora de ampliar, né, não só a janela de rotação, mas o número de edições ali pro T2, eu já tô cantando essa bola há muito tempo, porque eu falei, gente, a Wizards, ela sempre tá tentando promover, né, o T2 ali, e eu já tô cantando essa bola há muito tempo. Falei, gente, eu poderia aumentar, né, a base de edições ali, desacelerar um pouco a janela de rotação para dar um fôlego para a galera, ia ser um formato muito melhor, né? E aí ela acabou trilhando esse caminho. Primeiro ela fez uma experiência ali com o Pioneer, né? Que deu muito certo na época, e agora ela implementa essas políticas no T2 que alguns acham, né, ruim, mas você vê que o resultado ele tá dando certo. O formato voltou a crescer. A gente teve agora o RCQ Premium que a gente realizou com a casa lotada, né, 64 jogadores, fila de espera. Hoje, se você faz um evento desse Modern, você não preenche com a mesma facilidade que o T2 preencheu esse evento, né? Então, você vê que tá dando certo. Esses números estão acontecendo, né? Uhum. E outro ponto também aí do que você estava falando sobre essa questão do RCQ, era uma RCQ, não só um premium que dava 2 vagas, mas uma RCQ que o local do RC não vai ser no Brasil, né? Então tinha um a mais, né? Tinha aquela coisa do... Cara, a gente fica brincando aqui no podcast, né, Caio? Que quando você ganha um RCQ, você ganha um vale boleto, né? Porque você tem que viajar ainda, né? Pra outro país. Exatamente. Então, assim, ter dado esse resultado mostra que todos esses caminhos que foram sendo trilhados estão combinando em coisas que fazem com que as pessoas queiram jogar, né? O Standard realmente ele deu uma reavivada grande com essas mudanças. Eu acho que ainda, né, tem um certo aspecto de novidade que a própria Wizards está também recebendo muito feedback, né? Eles estão comentando que eles vão melhorar aí pra frente por conta das janelas de bans, que foi algo que eles tiveram uma proposta inicial, agora eles já estão, né, se propondo a revisar isso. A questão dos próprios design das coleções, né, porque as coleções que estão saindo agora ainda são coleções que não necessariamente foram pensadas para esse formato de standard de 3 anos. A coleção do Homem-Aranha mesmo foi uma coleção que sofreu um pouco com isso, né, porque ela era para ter um tamanho inicialmente, aí depois acabou mudando de tamanho, mas tendo essa recepção, né, e esses números, porque realmente o Standard aumentou a tendência das pessoas, o Final Fantasy trouxe uma quantidade de jogadores novos muito grande, né, além de ter tido essa recepção gigantesca.
Então, tudo isso é feedback que a Wizards vai recebendo e eles vão trabalhando nisso pra frente, né? Eu, particularmente, em relação ao Universos Beyond, tenho um pouco de resistência, mas é por conta daquela nostalgia, aquele apego, né, ao Magic do passado. Mas eu até já contei essa história pro Ney uma vez. Eu adoro um jogo de terror que tem pra PlayStation, pra Steam e tal, que chama Dead by Daylight. E é um jogo que ele mistura um monte de franquias diferentes. Então lá você vai ter assassinos de vários filmes diferentes de terror, várias franquias, e sobreviventes também de franquias diferentes de terror. E é divertido ter essa mistureba lá dentro, sabe? Então, por que no Magic isso me incomoda, mas em outros jogos não me incomoda tanto? Talvez seja algo mais, assim, de se adaptar, de se acostumar, né? Sentindo, assim, essa mudança com o tempo. Mas com certeza é algo que veio pra ficar. Eu vejo com bons olhos, porque assim, eu me lembro, assim, o Magic quando começou era muito restrito o público, né? Então você tinha ali uma identidade muito clara ali, né? Né, do frame das cartas e de tudo, né? Eu me lembro, eu tive vários amigos que pararam de jogar por quando lançaram as cartas foil, né? Então, lançaram as cartas e falaram, pô, agora virou Varza, né? Tá, carta, né, brilhante, não sei o quê, né? Então, assim, e as coisas foram evoluindo, né? Eu acho que a gente tem um jogo que ele é mais diverso, ele, né, essa mistureba que você falou, ele atrai pessoas com gostos diferentes, né? E não impossibilita o jogador que é mais nostálgico, que quer jogar mais, né, o old school, você tem o retorno das cartas old frame, né? Então você não é impossibilitado de curtir essa vibe. Mas eu sempre estou a favor da gente sempre ampliar as possibilidades e não de diminuir essas possibilidades. Então eu acho, assim, eu sou um crítico da Wizards quando eu preciso ser. Eu acho que tem coisas que, né, a gente precisa criticar mesmo, precisa sinalizar que não é o caminho, que não está dando certo, mas esse é um ponto que eu acho que tem que ser elogiado, porque é uma política que eu acho que agregou muito para o jogo, trouxe mais diversidade. Então, isso eu vejo com muitos bons olhos. E a última pergunta que mandaram pra gente aqui, Edu, era sobre o motivo do nome Monte, né? Eu sei a primeira parte, aí eu lembro quando aconteceu e você comentou sobre, mas eu queria a segunda parte, né? Você poder explicar as duas partes aí do porquê Monte. Então, assim, de novo, né, a questão da arte lá e do briefing e das mensagens que estão ali, né? A gente fez um reposicionamento de marca. Então, lá no passado, a gente nasceu como Card Store, porque o conceito inicial que a gente queria, naquele momento da fundação ali da loja, era uma pegada mais de outlet mesmo, de algo que remetesse a algo mais profissional, algo mais empresarial, era a nossa visão naquele momento. A marca cresceu muito e a gente acabou inaugurando a loja física e a gente passou a administrar comunidades, e as comunidades cresceram muito dentro da antiga Card Store, e a gente se tornou, em um ano de loja, referência em eventos, em um ano de loja física, né? Referência em eventos. Você citou o Modern. O Modern nosso naquela época, a gente está falando de 2018, 2019, ele foi considerado pela Wizards. Na reunião que a gente teve com a Wizards no GP São Paulo, o último GP São Paulo, eles falaram isso na reunião dos lojistas, que a gente tinha o maior FNM Modern da América Latina naquele momento. Caramba, que legal. Então, assim, uma loja que estava ali há um ano de existência de loja física, a gente conquistou alguns números expressivos. Então, o que começou a acontecer? A nossa marca, a nossa ideia inicial, ela mudou, e ela não estava atendendo mais o caminho que a gente estava trilhando. Então, a gente decidiu fazer um reposicionamento. Então, na ocasião, nós contratamos uma agência, aí sim, uma coisa já bem profissional, né, bem pensada, passamos para eles de forma bem extensa, né, o briefing do que a gente queria. E uma das coisas que a gente passou no briefing é que a gente queria um nome que não fosse nome de nada, porque assim, Card Store significa uma coisa, né? Você tem, sei lá, outras marcas, né, que significam alguma coisa. Mas a gente queria uma marca que ela fosse internacional, que ela não tivesse um significado na língua portuguesa, não tivesse um significado em outras línguas, que qualquer lugar do mundo, por exemplo, hoje quando alguém vê uma stream nossa, ele vê Monte,
Então, a marca ela é impactante não só no Brasil, como em outros lugares. Então, esse era um dos itens que a gente pediu na construção dessa marca. E aí eles foram trabalhar ali com um conceito de identidade visual e de nome, de letras, que remete a uma série de coisas que foi passado nesse briefing aí. Então, aí a gente, no momento que foi oportuno, a gente já estava com a marca já construída, a nova marca. Aí no pós-pandemia a gente lançou de fato a nova marca, né? Mas assim, quando tem esse trabalho de consultoria, geralmente eles dão assim mais de uma opção, né? Dentre as opções que eles ofereceram, o Monte chamou a atenção sua, do Vitinho, assim, por alguma razão específica? Então, essa empresa que fez para nós, ela foi uma indicação, é uma empresa que fez alguns posicionamentos de marca importantes, de algumas marcas importantes no Brasil, e eles falaram para nós uma coisa que foi muito legal. Então, assim, vocês vão passar todo o briefing que vocês querem, o mais detalhadamente possível, e nós vamos construir uma marca e nós vamos apresentar uma marca para vocês. Nós não vamos apresentar mais de uma opção. Aí a gente vai apresentar uma marca. Se vocês não gostarem dessa marca, nós vamos jogar o projeto no lixo e nós vamos reconstruir e vamos apresentar uma segunda nova marca para vocês, e nós vamos fazer esse processo até vocês aprovarem. E aí a gente passou, né, todo o projeto, tudo, né, tudo que tinha que atender e tal, e aí eles chamaram a gente, demorou, né, algum tempo aí para eles fazerem, eles fizeram pesquisa de mercado, eles, né, fizeram uma série de coisas e nos chamaram lá. Quando a gente foi assistir a apresentação, a gente falou, esses caras entenderam o que a gente queria. É isso, é disso que estamos falando. Foi amor à primeira, então, pô, é isso, tá? Já batemos o martelo ali, entendeu? Poxa, que legal, muito bacana. Não, e realmente faz muito sentido. Card Store é um nome assim que ele é explicativo, mas ele é muito genérico, né? Então você joga lá no Muito Google Card genérico. Store, vai aparecer milhares de coisas lá dentro, né? Agora, Exatamente. o Monte, né, que vocês têm agora, então realmente é muito mais específico, você já associa diretamente com a loja. É único, né? Então, É um nome único, é muito né? único. Exatamente. Muito legal, Du. A gente conseguiu falar bastante sobre, né? Deu pra entender bastante a história da Monte, né? Pra quem não conhecia. Então, Caio, você aí que muito mais recente, né? Muito mais por causa do T2 também. Agora conhece um pouco mais sobre a Monte. Eu vivenciei boa parte disso, né, Du? A gente tá aí junto bastante tempo, né? E agora numa parceria muito mais legal agora. Tô me divertindo mais aqui do lado da telinha do que jogando, vamos dizer assim. Mas queria agradecer muito a participação sua. Foi realmente, assim, muito bacana conhecer muito mais, né? Agora um pouquinho dos bastidores, né? Eu conhecia muito mais indo na loja, né? E, cara, parabéns aí pela loja. A gente que tá aqui do lado também como cliente, se sente, como eu usei muito o termo aqui, mas é exatamente isso, o acolhimento que a Monte tem com as comunidades, né? E, cara, que venham muitos mais 8 anos aí, 8, 16, 24 e por aí vai. Eu tô muito animado, Ney. Queria parabenizar vocês, agradecer vocês também, porque eu tô muito animado com todo esse ano, né? A gente entrou aí com os 2 pés aí, vamos dizer, na parte de produção de conteúdo, né? E isso foi uma coisa que, assim, a gente tem sido muito elogiado, vocês têm sido muito elogiados, né? Toda a nossa equipe aí que tá por trás desse projeto tem sido muito gratificante, porque era um projeto que a gente já tinha, né? E a gente conseguiu esse ano concretizar isso de uma forma que, assim, tá sendo um divisor de águas na história da Monte. Então, assim, as streams que estão acontecendo, né, trazem um conteúdo que é muito importante para o cenário, né, para o cenário competitivo. Você vê, a gente teve relatos aí, agora a Ana Clara, que é do time da Monte, foi jogar o Paupergeddon na Itália agora recentemente, e ela teve uma experiência que foi surpreendente. Ela chegou lá e o pessoal, né, falou, poxa, eu conheço você, porque eu assisto as lives eu assisto as lives da Monte, né? Então, pessoal, então a gente tem um público que está assistindo fora do Brasil, dentro do Brasil. Isso é muito gratificante. Eu queria parabenizar vocês pelo projeto do podcast, porque ele é um projeto que eu acho que acrescenta um valor gigantesco para todo esse trabalho de conteúdo que a gente está
desenvolvendo, porque dá um espaço, né, de fala aqui, de diálogo, hoje comigo, podcast passado foi com as meninas que eu assisti, teve o do Black, o passado, anteriormente das meninas, então, assim, e as pessoas que passam aqui, é um espaço importante de fala, de discussão, envolve a comunidade, então, assim, eu acho que agrega um valor gigantesco, e eu queria parabenizar vocês por esse projeto que está no início e já está sendo um sucesso, né? Parabéns. Muito obrigado, né, pelo espaço, né, por abrir aí as portas da Monte para essa ideia, ainda mais investir também nisso, né, porque a gente sabe que não é fácil, né, esse tipo de produção e vocês aceitaram isso, compraram muito essa ideia, foram junto com a gente, então realmente está sendo uma experiência muito legal. E, assim, em relação ao nosso bate-papo de hoje, eu achei incrível, eu gostei muito, aprendi muito, foi, nossa, muito legal mesmo, muito obrigado. Criança Fico nova feliz. é assim, né, Edu? Quando conhece algo novo, fica maravilhado. Maravilha, maravilha. Du, novamente, muito obrigado bom. aí por participar do podcast com a gente. Pra vocês aí que nos ouviram, sigam a Monte nas redes sociais, sigam a gente no YouTube, no Spotify, onde vocês estiverem nos ouvindo, siga a Monte no Instagram. Você que mora em Campinas, siga muito mais a Monte no Instagram pra você poder vir jogar com a gente. Siga o Caio no Insta, a gente vai colocar aqui Na descrição aqui do vídeo. do vídeo. Me segue também. E é isso aí, pessoal. A gente agradece muito vocês aí que estão nos ouvindo. Últimas palavras, Caio. Só agradecer, muito obrigado, valeu pessoal, até semana que vem. Falou! Obrigado pelo convite.